A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, eu sempre falo com vocês a respeito de nós lermos com muita atenção. Por quê? Porque as palavras de Jesus, elas são vida e verdade. Então, se nós lermos as palavras de Jesus e observarmos e colocarmos em prática, nós teremos a vida. Tá bom? Então, olha só, olha o que está escrito no capítulo 7, logo no iniciozinho, entre o versículo 1 do capítulo 17 e o versículo 5. Olha que interessante, irmãos, ó. Vamos observar bem os detalhes. Olhem só. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Ora, Jesus ele se dirige ao Pai. Glorifica teu filho. Ele pede para o Pai o glorificar, porque o Pai é o Deus Todo-Poderoso, é o único Deus. Depois ele fala, para que teu filho te glorifique a ti, para que, pelo poder que lhe conferiste sobre toda criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregastes. Então, irmãos, olha só, Deus, ele nos conduz a Jesus pela sua infinita graça. E se nós observarmos a Jesus, porque Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra de Deus viva. Então, se nós observarmos as palavras de Jesus e colocarmos em prática, nós estamos obedecendo a Deus. Então, olha que Jesus fala, continua falando, ó. Ele dê a vida eterna a toda criatura, a todos aqueles que lhe entregastes. Então, irmãos, tudo parte de Deus, tudo parte de Deus. O homem por si só, ele não é nada. Mas até para o homem viver, o homem precisa do sopro de vida. E quem dá o sopro de vida é Deus. Quem dá o Espírito para que nós possamos viver segundo a vontade de Deus, é o próprio Deus. Então, irmãos, ele dá o Espírito dele a todos nós. A todos nós. Ainda hoje eu estava vendo um documentário onde eles estavam comentando que nem todos têm o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, irmãos, veio para toda criatura, veio para todo homem, toda mulher. Quando o homem coloca em prática, é como aquele que trabalhou em cima dos talentos. Todos nós recebemos talentos, irmãos. Todos nós recebemos, mas nem todo mundo trabalha. Nem todo mundo trabalha para poder crescer os talentos, multiplicar os talentos. O homem recebeu 5, ganhou mais 5. O outro recebeu mais 2 e multiplicou os 2. Mas aquele que recebeu um talento, ele não recebeu? Todos nós recebemos. E ele não quis trabalhar em cima do talento, ele preferiu enterrar para depois devolver para o seu Senhor. E o Senhor, nosso Deus, dá talento para todos nós. Do mal ao homem bom, do homem arrogante também tem o Espírito de Deus. Só que, infelizmente, ele não quer trabalhar, não quer viver em cima da palavra de Deus. Mas vamos continuar aqui na leitura. Olha só. Ora, a vida eterna consiste em que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro. Olha que Jesus fala, meus irmãos. Meus irmãos, é muito comum nos dias de hoje as igrejas aderirem à teologia da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eles esquecem de ler as palavras de Jesus e colocarem em prática. Jesus fala um só Deus, o Pai, um só Deus, Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo, irmãos, é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Deus. O que Jesus falou? Em certa passagem, ele falou que Deus é Espírito.
e que seus verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, quando o Espírito vem para nos abençoar, assim como nos abençoa todos os dias, e o Espírito de Deus vem através dos ensinamentos do Senhor Jesus. E é por causa disso que Jesus fala que o Paráclito tem parte com ele, que procede do Pai. Olha que Jesus fala: não vos deixareis órfãos, enviarei o Paráclito, ele tem parte comigo e ele procede do Pai. É só vocês lerem, meus irmãos, só vocês lerem. Então o que acontece, irmãos? Se vocês observarem isso, está no capítulo 14, tá bom? De João. Mas nós estamos aqui no capítulo 17. Então, Jesus, no capítulo 17, entre o versículo 1 e 5, ele fala categoricamente do Deus, um só Deus. Então, aqui, ó, continuando, irmãos, ó. Eu te glorifiquei na terra. Jesus fez toda a vontade do Pai, glorificou o Pai. E nós, irmãos, nós estamos fazendo a vontade de Deus para glorificar a Deus? Não adianta falar pela boca. É como o Senhor Jesus falou, não adianta glorificarmos a Deus pela boca e não vivermos a sua vontade. É o que Jesus falou, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus sempre coloca a vontade do Pai, Jesus sempre coloca Deus, o Todo-Poderoso, aquele que o enviou acima de tudo. Olha como é que Jesus é que faz isso, irmãos. Não sou, mas os homens não falam. Os homens falam que Jesus é Deus também. Jesus, quando eles falam que Jesus é Deus, eles anulam todas as palavras de Jesus. Eles esquecem que Jesus está sentado à destra de Deus. Eles esquecem que Jesus pegou o livro da mão de Deus lá em Apocalipse, o leão da tribo de Judá. Então, irmãos, eles esquecem-se de propósito, irmãos. Para quê? Para que dentro da doutrina deles eles possam dominar. Os nicolaítas, eles dominam sobre o povo. E com isso eles vivem da lã e da gordura, irmãos. Então nós temos que ficar muito atentos. Então vamos continuar aqui, ó. Terminei a obra que me destes para fazer. Olha só, Jesus não deu a obra para ele mesmo, mas foi o Pai que deu a obra para Jesus realizar e ele realizou. É como um homem que trabalha nos talentos, ganhou 5 talentos, fez mais 5. Então Jesus recebeu uma obra para fazer, um trabalho para fazer do Pai, e ele realizou a obra que o Pai o determinou. Olha que maravilhoso que Jesus fala para o Pai, para Deus Todo-Poderoso. Então ele continua, ó, terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Então, olha que Jesus fala. Primeira coisa, ele pede novamente que Deus o conceda a glória. E ele fala literalmente que ele já teve essa glória junto de Deus antes de Deus o enviar. E ele realizou a boa obra, agora ele está pedindo a Deus para Deus o glorificar novamente. E ele cita uma outra coisa, irmãos. Ele tem essa glória antes que o mundo fosse criado, antes do planeta Terra, antes de todas as coisas. Porque lá em Apocalipse 3 fala literalmente que Jesus, o próprio Jesus falando, eu sou o princípio da criação de Deus. Então Jesus é o princípio da criação, mas os homens não falam isso. Os homens falam que Jesus nunca foi criado, entendeu? Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. É isso que os homens falam, né?
o credo de Nicena, ele é apregoado na Igreja Católica e em muitas outras igrejas evangélicas tradicionais. Embora essas igrejas moderninhas, as pentecostais atualmente, entendeu? Infelizmente, não conhecem nem o credo de Nicena. E se conhecem, não profetizam, né? Mas, para vocês verem o nível, irmãos, os homens criaram muita coisa, os homens inventaram muitas coisas. Então, vou pedir aos irmãos que continuem lendo, irmãos, continuem lendo a palavra. Observem as palavras que Jesus fala. As palavras que Jesus fala é que são verdades, irmãos, que nos conduzem a Deus, que nos salvam e que no dia do julgamento o Senhor vai falar para nós assim, ó: venham benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, doente na prisão e foste me visitar, era peregrino e me acolhestes. Olha aqui, olha a misericórdia, irmãos, olha a misericórdia. Eu sempre falo para os irmãos que o tripé da salvação, o tripé da mensagem de Jesus é a fidelidade a Deus e a sua palavra, a misericórdia, que é o amor incondicional aos irmãos, e a justiça, que é o cumprimento de toda a vontade de Deus, as pequenas e as grandes, como Jesus falou no capítulo 5 de Mateus, a menor dos traços da lei fazem toda a diferença. Ok, irmãos? Irmãos, vamos continuar lendo e continuar meditando, mas nas palavras de Jesus, irmãos. Ok? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus sempre esteja orientando e abençoando a todos nós. Fiquem com Deus, irmãos.